E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui. E esse é o 8º episódio da série, onde você vai aprender a pegar um layout desenvolvido no Figma e construir ele com Elementor. Que hoje a gente vai finalizar as duas últimas sessões que faltam para encerrar todo o layout do desktop e poder iniciar com a responsividade. E se você está curtindo essa série, já solta aquele like, se inscreve no canal e não perde nenhum conteúdo. E sem mais enrolação, bora para a aula! E então, prosseguindo com o nosso layout, vamos fazer agora essa sessão aqui de dúvidas frequentes. Então, voltando lá para o Elementor, eu já vou duplicar um dos textos que a gente tem pronto aqui, né, a seção de título, enviar ela aqui para baixo e alterar para dúvidas frequentes. E como as nossas seções de títulos já tem esse espaçamento padrão aqui de 80 pixels no topo e no bottom, a nossa seção de newsletter ela não precisa ter o espaçamento aqui à margem do bottom. Então a gente pode zerar, porque essa seção ela vai dar continuidade com esse divisor de forma que a gente tem, seguindo exatamente o formato que a gente tem do layout aqui no Figma. E aí eu vou abrir mais uma nova seção, de uma única coluna mesmo, para adicionar o nosso widget de acordeão. Nesse caso, você pode utilizar tanto o acordeão quanto o widget de sanfona também, né? Porque os dois têm praticamente a mesma função. A questão é que o acordeão, quando você utiliza, você pode abrir todos os itens que estão aqui na opção de lista, né? E a sanfona, ela já tem o comportamento de abrir um item por vez. Então, quando eu abro a sanfona 2 aqui, a sanfona 1 fecha. Então eu vou utilizar o elemento de sanfona, que eu acho legal esse comportamento de abrir apenas a pergunta que a pessoa está clicando ali, para a gente fazer a nossa sessão aqui de dúvidas frequentes. E é bem simples estilizar essa sessão igual a gente tem no nosso modelo do Figma, que eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui direto o elemento de sanfona, já vou até criar as opções aqui, ó, pergunta 1, vou colocar ali, ó, pergunta 2, duplicar essas outras duas, pergunta 3 e 4. Outra configuração que eu vou remover aqui seriam os ícones de ativo e ícone de inativo, né? Que a gente não precisa ter esses ícones aqui também. E agora a gente já vai na aba de avançado e vai alterar o estilo de fundo da sanfona. Eu poderia também ir aqui na aba de estilo e no conteúdo eu tenho aqui, ó, cor de fundo. Então vamos colocar aqui, ó, o Primary Base. Só que a cor de fundo ela é separada tanto para o título, então vou colocar uma aqui, ó, nos títulos e uma para a parte do conteúdo. E não é esse comportamento que eu quero. Então vou remover aqui essas duas cores de fundo. E o fundo a gente vai aplicar diretamente aqui na guia avançado e a gente vai aplicar um fundo em toda a sanfona. Então aqui também tem a possibilidade de utilizar o gradiente nesse caso, que é exatamente como a gente vai seguir o nosso layout. Então vou utilizar o gradiente de fundo aqui no ângulo de 90 graus, seguindo lá o nosso modelo que foi proposto pelo Figma aqui, no Figma. E toda a parte de conteúdo dela vai ser bem simples. No estilo eu vou tirar todas as bordas, eu não quero utilizar a borda. Também na aba de avançado, acabei esquecendo de informar aqui, ó, na parte da borda a gente vai fazer o arredondamento aqui na borda completa aqui da sanfona, tá? E aí na parte do conteúdo, a cor do conteúdo, a gente pode ir diretamente aqui na coluna e definir o estilo de tipografia na coluna. Então eu vou deixar a cor do cabeçalho, do texto e dos links em branco. E aí a gente já tem o nosso estilo ali pronto aqui da nossa sessão de perguntas frequentes. O que eu posso fazer para melhorar um pouco mais é porque aqui a sanfona ela tem um padrão de espaçamento, né, que você vê que ele fica mais próximo aqui à parte das sessões de títulos, né? Então eu não tenho um espaçamento igual ao espaçamento que foi definido aqui no Figma. Então eu vou pegar também aqui na nossa guia da sanfona, na opção de avançado, e vou adicionar um padding de 10 pixels na base superior e inferior, e a gente ter esse espaçamento mais homogêneo aqui. E para finalizar aqui, na tipografia dele, a gente tem uma tipografia nos títulos aqui, né, das perguntas, que foi utilizado o texto de H6. Então vamos definir aqui na tipografia de títulos
o texto de H6. Beleza, então a gente já tem a tipografia ok aqui também. E nesse estilo aqui da sanfona de dúvidas frequentes, eu queria abordar uma coisa com vocês. Eu cheguei a falar em algumas séries aqui sobre a questão de acessibilidade. Então, quando a gente tem esse texto branco aqui com um fundo gradiente que ainda vai para uma cor mais clara, talvez esse texto não fique 100% legível para todas as pessoas, né? Então, como eu mostrei já no Figma, a gente tem um plugin para analisar o contraste da cor e você vai ver aqui, ó, que esse contraste ele não atende aqui às regras de acessibilidade. Então, em alguns casos, por exemplo, eu fiz aqui para o layout ficar mais bonito, né, para você ter aquela questão mais chamativa de layout mesmo. Mas nem sempre o layout mais bonito é o layout mais acessível. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, também teria a possibilidade de você analisar esses pontos e a gente fazer, por exemplo, essa parte aqui da seção de dúvidas frequentes um pouco diferente. E eu vou fazer exatamente isso aqui durante essa aula, para a gente analisar um pouco melhor essa questão. Então, voltando aqui no Figma, eu poderia, ao invés de ter um gradiente no fundo, ele poderia ser completamente branco. E a parte de texto, a gente utilizar uma fonte mais escura para texto aqui. E também, talvez, até utilizar só a fonte, o gray, né, o cinza de texto, para o conteúdo e os títulos também marcados aqui com Primary Dark. Então, nesse caso aqui, a gente tem um conteúdo que, se a gente analisar o contraste, ele atende a todas as regras de contraste e a gente torna o conteúdo mais acessível. Como é uma parte importante do site, que seria as dúvidas frequentes, que todo mundo precisa ler, caso tenha dúvidas ali durante a leitura da página, é interessante que ele tenha uma boa acessibilidade também, para atender a todas as pessoas. Então, vamos ajustar lá no nosso Elementor essas regrinhas aqui também, e já vou fazer bem rápido aqui, removendo o nosso fundo. Então, posso deixar o fundo completamente branco. Vamos vir aqui direto na coluna também, eu posso utilizar as informações de tipografia da coluna e as cores de cabeçalho para o Primary Dark e as cores de texto para o Gray, para o Text Gray, né? E aqui a cor do link também, Primary Dark. E aí a gente já tem aquele mesmo estilo montado ali e que também fica num bom layout. Então é legal vocês darem uma analisada sempre também se o que vocês estão utilizando, as cores que vocês estão utilizando, as sobreposições de cores estão atendendo às regras de acessibilidade. Mas isso não significa que necessariamente todo o seu layout precisa ser um fundo branco com um contraste forte na frente. Porque mesmo a gente tendo outras seções aqui, ó, assine nossa newsletter, que também tem esse fundo gradiente com texto branco, aqui a gente está utilizando uma fonte muito maior na chamada principal, que é assine nossa newsletter, e já o texto secundário aqui, ele é apenas informativo. E isso acontece também lá no início do nosso conteúdo aqui, né? Transformando ações em oportunidades. É um texto bem grande, que consegue gerar esse contraste mesmo com o fundo em gradiente, e aqui a gente tem apenas o informativo. O conteúdo do site em si, onde traz todas as referências e informações importantes, relevantes ao projeto, ao site, você consegue atender, e isso a gente fez aqui exatamente atendendo exatamente esses recursos de acessibilidade em todo esse conteúdo. E avançando aqui no nosso projeto, vamos trabalhar agora na seção do rodapé. Inspecionando o nosso Figma aqui, a gente tem 3 colunas, né? Essas 2 colunas aqui com esses menus, a parte social aqui, a parte de menus, né? E a gente tem essa coluna aqui com o logotipo e mais a informação de contato, tanto telefone como e-mail. Então, vamos criar lá também essas colunas. Já vou dar uma olhada aqui também no espaçamento que a gente está utilizando, de 160 pixels. Então, chegando aqui no nosso Elementor, vamos adicionar uma nova seção com 3 colunas, né? E já dá também aqui um padding aqui de 160 pixels aqui. Poderia ser uma margem também, eu vou colocar a margem superior de 160. E aí é só adicionar os widgets aqui nas colunas, que a gente vai ter um widget de imagem aqui para o logotipo, 2 widgets de texto, né? Um para parte do telefone, outro que vai ser o e-mail, né? E aqui na outra coluna a gente vai ter um título, que eu vou deixar aqui com H5, se eu não me engano. Vamos dar uma conferida aqui. Ó, um título de H5, e eu vou deixar aqui uma seção interna, porque eu vou utilizar 2 listas aqui, então vou adicionar
a seção interna. Acredito que aqui a gente chegou a ter esse padrão de seção interna com duas colunas aqui. Então, o mesmo padrão a gente vai estar utilizando aqui, adicionando dois itens de lista. Então, vou pegar aqui, lista de ícones aqui. Posso remover um desses daqui. Depois a gente duplica eles, porque vai ser igual nos outros conteúdos aqui. Então, vamos começar a ajustar o conteúdo, que é já trazer o nosso logotipo. Então, vou trazer o logotipo aqui, vamos pegar todo o conteúdo, e aí eu vou fazer essa parte do conteúdo aqui rapidinho, para a gente prosseguir com a estilização. Agora que eu trouxe parte do conteúdo aqui, eu vou também já antecipar essa parte da lateral aqui do rodapé, que tem essa imagem em posição absoluta também. Então, seguindo de novo o que a gente já fez várias vezes aqui, uma seção exclusiva aqui para a imagem de posicionamento absoluto. Então, eu vou colocar aqui, ó, BG Footer, por exemplo, né, BG do rodapé. Já marcar aqui também nossa seção do rodapé. E aqui ficou faltando nomear a nossa seção aqui de dúvidas frequentes. Então, já vou nomear ela também. E aqui na seção do BG do Footer, a gente vai trazer uma imagem, né? Como a gente já fez diversas vezes aqui. E a imagem do Footer, eu tenho separado aqui, é essa mesma imagem que foi utilizada um pouco mais acima. Então, é a mesma imagem, só com o posicionamento dela ali na parte de baixo. Então, tela cheia aqui, mesmo processo. Posicionamento absoluto. E aí a gente já pode posicionar ela aqui e definir o z-index, né, dela para 0. Então a gente já tem o posicionamento aqui. Aí é começar a ajustar o nosso layout. Quando a gente fechar aqui para visualização, como a gente não tem essa parte abaixo aqui do Elementor para adicionar novas seções, ele vai fechar o final da visualização do site. Então a gente consegue se guiar por aqui. Então vou começar a fazer o estilo, ajustando primeiro o tamanho desse logotipo aqui, a largura dele. Deixa eu verificar quanto que a gente tinha de largura aqui, ó. 135 pixels. Então vou colocar em pixels mesmo, 135. Jogar o alinhamento dele para o começo aqui também. A gente poderia até deixar ele como um posicionamento em linha, também já resolveria, mas eu vou deixar nesse formato aqui. Como esse logo que eu estou utilizando, ele é um pouco maior, você vê que dependendo do tamanho dele, ele acaba estourando a imagem, por causa da proporção da imagem. Então, eu vou deixar numa medida aqui que não faça esse problema de estourar a imagem, né? Então, ó, 124 ficou bom aqui, tá? Deixa eu até 122, ó, ficou um pouco melhor. Vou deixar ele nesse tamanho aqui. E a cor dos nossos textos a gente pode definir também diretamente aqui na coluna. Então, eu posso adicionar na tipografia da coluna aqui a cor de texto como branco, a cor de link também, só que no caso aqui do nosso link, eu não vou utilizar o objeto de texto. Eu vou explicar também por que eu não vou utilizar esse objeto. A gente vai fazer um link aqui no e-mail para adicionar a ação de mail to, né? Quando a pessoa clica, abre o cliente de e-mail dela. Quando a gente adiciona esse link direto no elemento de widget de texto, você não consegue personalizar a fonte aqui dentro do elemento. Você vê que a gente altera aqui e ele não personaliza a fonte. Isso acontece porque o nosso texto aqui, na verdade, ele ficou envolto aqui de uma tag de link. Eu quero ter a possibilidade de poder editar esse texto. Então, eu vou remover ele aqui. Deixa eu já copiar, né, o nosso textinho aqui. Vou remover ele e, nesse caso, eu vou adicionar um botão. Então, vamos colocar esse botão aqui abaixo do texto e eu vou colocar direto esse mail to que tinha sido formado aqui no link do texto e definir aqui ele com o título do e-mail. E nesse caso eu vou personalizar esse nosso botão aqui para que ele fique com o texto limpo, né? Então vou deixar sem cor de fundo. Então a gente pega no fundo aqui e define a cor dele para nenhuma cor, então transparente, né? Tirei totalmente a cor de fundo. Vou tirar todo o padding desse botão também e ele já está com o nosso estilo até do text bold aqui, porque foi o estilo que já estava vindo a partir do botão, mas você poderia também pegar a tipografia aqui e definir a tipografia dele
como text bold, que funcionaria da mesma forma. Tanto que se eu definir aqui para H4, você vê que ele vai definir o texto do botão como H4. Então, assim a gente consegue estilizar o link e manter ele no formato que a gente queria aqui para poder clicar e abrir o cliente de e-mail. E nesses nossos menus aqui laterais, a gente vai seguir a mesma configuração que está lá no Figma, que a gente tem dentro aqui da seção interna, não tem espaçamento nas colunas, mas a gente tem um espaçamento entre os itens de 16 pixels, que é a nossa regra de espaçamento entre componentes. Então, voltando aqui, é só a gente vir direto na seção, pedir para tirar todo o espaçamento de coluna e no nosso item de lista aqui, dar um espaçamento de 16 pixels em cada uma delas aqui. Então, vou dar um espaçamento nessa também e vou duplicar essa seção e levar aqui para o nosso outro menu aqui de social. E vamos nomear aqui também, que a gente tinha lá, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. E aí a gente já tem parte dessa estrutura aqui, a gente só precisa finalizar agora com essa parte do copyright aqui do site, né? Que a gente tem uma linha de divisão e esses itens aqui de ícone das redes sociais e também o aviso aqui da copy do site. Então, voltando aqui, a gente pode adicionar mais uma seção para trabalhar com essa única parte da linha, né? Então eu vou fazer uma seção separada para essa parte da linha, que vai ser um estilo, um widget de divisor bem simples. Então a gente adiciona esse widget de divisor com a linha dele no Gray Light, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. Essa linha está com Gray Light. E a gente pode deixar o espaçamento dela aqui. Vamos ver como que está o espaçamento também. O espaçamento está entre 20 pixels de cada item aqui. Eu vou deixar com esse espaçamento inicial aqui. A gente vê se precisa aumentar ele um pouco mais. E mais uma seção. E aí a gente adiciona mais dois widgets aqui, que vai ser o widget de ícones sociais. Então já vou adicionar ele aqui. E um widget de texto mesmo. Então vamos pegar mais um widget de texto aqui. Esses dois widgets eu vou trabalhar com eles com posicionamento aqui em linha. Então tanto os ícones sociais quanto o texto. Já copiar o nosso texto aqui. E aí basta também a gente definir o posicionamento dele, o alinhamento vertical dele para o centro. Então vou fazer isso aqui no texto, nos ícones também, o alinhamento vertical no centro. E na coluna a gente define o alinhamento horizontal para o centro também. Então a gente já tem a mesma estrutura que a gente tem aqui no nosso layout do Figma. Aí a gente basta configurar os ícones aqui. Então vou definir a forma dele para círculo já. As colunas ok, está automático. Eu vou deixar esses três ícones, aqui, vou deixar o do YouTube. E vamos adicionar aqui a cor personalizada. Então eu tenho uma cor primária dele. Se a gente pegar aqui, você vê que é a cor de fundo dele, né? Então eu vou deixar a cor primária aqui como o Dark, a cor secundária como o Gray Light, se eu não me engano, é o que está definido. Na verdade, eu nem defini uma cor específica secundária para ele aqui, está até uma cor genérica aqui. Então, eu vou deixar a cor secundária como branco mesmo, dentro da nossa paleta de cores. E a gente pode definir aqui o tamanho dos ícones, que eram de 24 pixels, que é o tamanho interno aqui do ícone. Então, se eu pegar o ícone aqui do Instagram, você vê que tem 24 por 24. E a gente tem um padding aqui de 16 pixels nesse item aqui, Então, a gente tem um padding geral de 16 pixels. O padding aqui dos ícones sociais no Elementor, ele não é por pixel, né? Ele é por porcentagem. Então, eu vou ajustar aqui visualmente mesmo, só para a gente ter mais ou menos a mesma estrutura que a gente tem aqui. E no espaçamento desses ícones, se a gente der uma olhada aqui no Figma, o widget que a gente fez de cópia aqui, ele tem um espaçamento de 16 pixels entre cada um dos itens. Como aqui no Elementor a gente não está usando tudo dentro desse mesmo widget que está até o texto, a gente vai fazer o espaçamento aqui de 16 nos itens aqui dos ícones, né? E do texto, para fazer esse espaçamento, como ele está em linha e ele não respeita o espaçamento da coluna, a gente vai utilizar no próprio item de ícones aqui, na guia de avançado, uma margem à direita aqui de 16 pixels que vai dar o mesmo espaçamento. E nosso texto aqui é só definir ele para o padrão, que está com Primary Dark e com Text Bold. E aí a gente já tem a mesma estrutura lá. Aqui eu vou adicionar mais um padding na seção aqui do Footer Bottom, né? Para a gente ter esse espaçamento inferior. Eu posso até utilizar a margem mesmo de 20 pixels aqui, para a gente ter a margem abaixo aqui de 20 pixels.
e finalizar parte da estrutura do nosso layout. Então a gente chegou na finalização aqui da estrutura do layout, seguindo toda a estrutura que a gente montou lá no Figma. Então agora a gente tem todo esse layout montado no Elementor, porém tem um grande detalhe aqui que é muito importante. A gente fez apenas a versão do desktop. Então se a gente olhar no modo responsivo agora e vir para o tablet aqui, vir para a parte do celular, a gente vai ter um layout que está todo bagunçado ainda, não está exatamente como a gente quer que ele esteja no resultado final, que é seguindo a estrutura que eu deixei nos links aí para vocês verem uma possibilidade de formato para o tablet e para o mobile, que é seguindo exatamente essa estrutura do arquivo que eu deixei para vocês duplicarem no Figma, que é a versão exclusiva que a gente tem aqui para o tablet e para o mobile. Então você vê que ela tem as suas diferenças aqui de coluna, de posicionamento, e é isso que a gente vai começar a fazer na próxima aula, que é a parte responsiva do nosso site. Então pode ser que seja mais uma aula ou mais duas aqui para a gente finalizar o projeto por completo. E é isso aí, né, pessoal? Então já sabe, se tá curtindo essa série, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação das próximas aulas e não perder nenhum conteúdo. Porque assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas vão ter acesso a essas aulas e assim a gente consegue trazer conteúdo com mais frequência também. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!